Você não pode ter o risco de ter o visto negado. Porque se você tiver o visto negado, o príncipe Harry da Inglaterra está quase tendo o visto negado. Por que nós, seres humanos normais aqui, né, a gente não vai ter o visto negado? Né? Então, por isso que tem que fazer tudo perfeito. E aí, aonde eu entro nesse serviço? Eu vou te ajudar do início ao fim. Tá vendo essa reunião que nós estamos tendo? Nós vamos ter várias reuniões como essa, para a gente passar por cada pilar desse aqui. E aí, passando por esses pilares, eu vou acertando com você o que você tem que dizer, o que você não tem que mostrar, qual documento você tem que levar para comprovar o que você está falando, o que você vai precisar naquele momento. E a intenção, a todo esse serviço, ele é justamente para, quando você chegar lá, ó, você levar o mínimo de dúvida possível e encaixar na forma do americano pensar. Na forma, né, nas leis do teu visto. Então, se isso acontecer, ele vai te fazer 4 perguntas e vai aprovar o teu visto. Sacou? É assim que funciona. Ele vai te fazer 4 perguntas e aprova o teu visto. Agora, se você chegar lá, você não tem a experiência que eu tenho, são mais de 300 aplicações, desde 2010, 2011, aplicando visto para estudante, para turista. E o que aconteceu naquela época? Na época da Dilma, logo quando houve essa fuga dos brasileiros, né, aí passou um tempo, começou a negar todos os vistos, cara. Por quê? Porque eles tinham mudado o sistema. Começou a negar, e eu fiquei desesperado. Eu falei, pô, o que está acontecendo? De cada 10 vistos, 9 passavam. Agora, de cada 10 vistos, 7, 6, 8, não, era negado. E eu comecei a ver aquilo ali, cara, começou a voltar um monte de visto negado para mim. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, pô, eu não estou entendendo mais nada. Liguei pro consulado e tentei reverter alguns vídeos, não vi nada, eles não faziam nada. Eu simplesmente falava, ó, eu mandei um papel e li lá aquele papel. E eu comecei a estudar o sistema deles. Comecei a entrar no consulado, lá no site do consulado, comecei a estudar as regras, comecei a analisar e perceber que o tempo que eles tinham para atender as pessoas não batia com que as DS estavam chegando. E acima de tudo, para você ter uma ideia, as pessoas, elas chegavam lá com uma DS bacana, né? Assim, não uma DS toda bagunçada, nem com muitos defeitos, mas chegava com uma DS decente. Mas ela não tinha a mínima ideia do que o cônsul ia perguntar para ela. Porque o cara pode chegar para você e falar, ô Paulo, o que você comeu segunda-feira passada? Aí você vai falar, eu lembro, eu comi tal coisa. Mas se ele falar assim, ó, o que você comeu no dia 13 do mês passado, o que você estava vestindo? Aí você já vai travar. Por quê? Porque você não treinou. Você tem que treinar respostas. Então, por exemplo, no pilar familiar, existe uma pergunta central e existem as perguntas adjacentes. Essas perguntas adjacentes você tem que treinar. Se você não treinar, o cônsul, ele já vai receber o seu dossiê e ele vai olhar para aquilo ali, ele vai direto nos seus pontos fracos. E aí que é o meu trabalho. Porque se eu peguei com você do início ao fim, eu sei quais são os seus pontos fracos. Aí eu vou treinar você para você poder responder esses pontos fracos. Então, é dessa forma que você aprova o seu visto de primeiro. Sacou? Entendi. Pô, que bom. E qual é a tua dúvida agora, cara? Nenhum, eu acho. Pô, tá vendo? Olha, eu converso com várias pessoas. E assim, às vezes tem gente que não tá bem na cabeça, né? Não tá preocupada com um monte de coisa. E aí me faz 300 perguntas depois dessa explicação, assim, passo a passo que eu te falei. Então, você é um cara inteligente. Você já está pensando no teu futuro. Só para você ter ideia, olha a diferença que você tem. Você está pensando no teu futuro, que muita gente que vem a minha, 50% está pensando nisso, porque está percebendo que o Brasil não está muito bem, né, cara? Você viver num país onde você não pode falar mais nada, onde tem imposto até para você sair de casa, né? Eu acho que você deve, né, ter uma mentalidade, digamos assim, mais previsível, uma programática, né? Pragmática do seu futuro. Então, tendo dito tudo isso, ainda você não tem dúvidas, porque você entendeu exatamente os motivos que as pessoas são negadas, né? Agora, eu tô aqui para fazer um serviço para você.